Pronto? Mateus 24, 3. Quem achou, diga um amém bem gostoso. Amém. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se, e ele e os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Pai bendito, Pai santo e Pai amado, nós lemos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito e pedimos, ó Deus, que tu possa falar ao nosso coração. Fala, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Que o teu Espírito Santo possa repreender toda força antagônica ou contrária, toda distração, toda irreverência à tua palavra, para que todos possam ter comportamento digno de ouvir a tua verdade. É assim que eu te oro, pedindo que eu não atrapalhe a tua obra, mas que tu possa, Pai, me usar na tua infinita, santa e poderosa misericórdia. Convém que eu venha diminuir, que tu venha crescer, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Sinais para a volta de Cristo. Sinais para a volta de Cristo. Nesse texto nós vemos algo interessante, que se nós não fizermos um estudo das Escrituras, vai nos passar desapercebido. Todas as vezes que um rabino ia falar algo importante para seus discípulos principais, para seus discípulos mais próximos, o que ele fazia? Ele sentava. O interessante é que na cultura ocidental se fica em pé para se ter mais atenção, se levanta a voz para se ter mais atenção, mas quando se ia falar algo muito importante, o que é que o rabino fazia? Ele sentava, e assim Jesus fez, ele sentou, e a pergunta seria o quê? Seria quais seriam os sinais da volta de Cristo. E tudo indica, irmãos, que Jesus está próximo de voltar. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Jesus está próximo de voltar. Há sinais que a Bíblia Sagrada, como é que eu sei, pastor, que Jesus está próximo de voltar? Como é que eu posso saber? Tem muita gente até que às vezes que marca a volta de Jesus. Tem até pastores brasileiros importantes, uma pastora que marcou a volta do Senhor Jesus. Gente de Deus, que se empolga tanto com os sinais da volta de Cristo, que são tão evidentes, e com revelações e êxtases emocionais, que acabam fazendo a heresia de marcar a volta do Senhor Jesus. Então qualquer pessoa que disser: Jesus vai voltar no dia 31 de fevereiro, irmãos, duvide, porque a Bíblia diz que nem anjos sabem o que o Pai tem preparado para o que há de vir, que só o Pai. E quando Jesus fala isso, ele não sabia, porque ele estava encarnado, porque ele tinha passado pela kenosis, mas Deus é que está guardado a data da volta dele, mas dar a entender pelos acontecimentos que Jesus está perto de voltar. E tem muita gente vivendo como se Deus não existisse, e tem muita gente vivendo preocupado só no que é material, preocupado, e você tem que se preocupar mesmo. Pastor, Jesus não está perto de voltar, então não vou nem pagar as contas. Faço isso não, pelo amor de Deus. Eu vou sair do emprego e agora só vou viver orando, louvando. Não, vá trabalhar. A não ser que você não queira comer, tá certo? Engraçado, né? Que a gente vê que tem os irmãos que não gostam de trabalhar, mas come, viu? Tem gente que não gosta de trabalhar, mas tem um apetite, que parece que são os que comem mais que trabalham. Olha, irmão, eu vou te falar a verdade para você, eu como muito. Esse negócio de... É verdade. Esse negócio de ficar comendo pouquinho para mim, só quando eu estou perto de lutar, né? Que eu estou baixando peso, aí... Mas fora isso, comer é bom demais, viu? Diga aí isso para a pessoa que está... Comer é bom demais, viu, querido? Diga para a pessoa que está atrás de você que comer é tão bom.
Diga para a pessoa que está na sua frente: comer é tão bom. Responde para ele: pois trabalhe, viu, querido? Viu? Quer comer, amada? O apóstolo Paulo fala: aquele que não quer trabalhar, não coma. Tá certo? Aquele que não quer trabalhar, não coma. Tem gente que para trabalhar é os empurrão, mas para comer é um leão, né? Então, que ele gosta de comer, vai trabalhar. Então você tem que entender essas coisas. Naquela época já aconteceu isso. Pessoas não estavam trabalhando porque acreditavam que Jesus ia voltar logo, então não estava mais trabalhando. Irmãos, trabalhar. O apóstolo Paulo trabalhava, você tem que trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Mas a nossa preocupação não pode estar só no trabalho, não só no estudo, não só na vida material, não só em roupa, não só em cabelo, não só em batom. Eu cheguei aqui, tinha uma irmã com um batom meio diferente. Aí ela disse: não, é porque a pastora foi me dar um batom. Aí era um preto ou um laranja. Eu pensei na minha mente: crepúsculo ou patati patatá. Aí depois sou eu que faço hora com o povo, né, filha? Tu fica dando um batom do crepúsculo ou do patati patatá, né? Que laranja. Então, irmãos, entender que eu tenho que me preocupar com as coisas da minha responsabilidade, trabalho, contas, emprego, estudar. Sábado mesmo passamos o dia todo, a Aida com esse grávida, cheinha, né? Passou o dia todo fazendo pós-graduação, estudando. Vai estudar na gravidez. Essa gravidez não foi programada, mas ela vai estudar, ela vai continuar estudando, porque você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que crescer na sua vida. Mas, queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não pode estar só com a preocupação material, irmãos. Você não pode estar só com preocupação, porque se Jesus voltar, como é que você está? Se Jesus voltasse hoje, às vezes Jesus não vai voltar para buscar a sua igreja, mas Ele pode te buscar agora. Ele pode me buscar agora. Eu estou preparado, você está preparado? Como está a sua vida espiritual? Como está esse mundo que está indo de mal a pior? Sinais, queridos, estão na Bíblia que revelam que Jesus está voltando. O que vai acontecer nos últimos tempos, nos últimos dias? E o primeiro sinal está lá em Daniel, capítulo 12, verso 24. Daniel 12, 24. E tu, Daniel, encerra essas palavras deste livro, até o fim do tempo. Muitos correrão para uma parte e para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, você prestou atenção que nós já estamos em outubro? Esse ano voou, não foi verdade? Esse ano foi tão rápido que até agosto passou rápido, irmão. Está tudo muito rápido, as coisas acontecem, sabe por quê? Que a impressão que o tempo está passando mais rápido, porque nunca estivemos tão ocupados. Nunca tivemos tantas tarefas e tantas coisas para fazer. Isso faz nós pensarmos que o tempo está passando mais rápido, que o tempo, a pessoa trabalha, estuda. Quando eu era criança, eu lembro que as pessoas ficavam em casa na semana. Hoje a pessoa trabalha, ou tem 2 trabalhos, ou tem 3 trabalhos, ou vai estudar, ou vai fazer alguma coisa, ou tem igreja, para compromisso na igreja. Sei que as pessoas não param mais em casa, as pessoas estão correndo de um lado e para o outro, e a ciência está se multiplicando. Nunca a ciência se desenvolveu tanto. Nós temos células de hidrogênio que alimentam notebooks, bicicletas elétricas, cartuchos, baterias de lítio. O crescimento está tão grande, computadores cada vez mais avançados. Você compra um celular, daqui a pouco já tem outro. Quem comprou o iPhone, qual é o iPhone agora, o último? O 7, já tem a tecnologia preparada para o 10 feita já. Já tem tecnologia para o iPhone 10, eles estão lançando com a tecnologia já preparada. Então é uma bateria nova, é uma ciência nova, é computadores, tablets.
Nunca nós tivemos tantas tecnologias. Hoje se opera não mais abrindo a pessoa, agora são buraquinhos e se colocam braços, um robozinho dentro da pessoa, e a pessoa vai operando lá, através até da nanotecnologia, que são robôs minúsculos. Até shampoo que o Emanuel trabalha, é tudo na nanotecnologia, são tecnologias de microscópicas, pequenininhas, 1 milhão de vezes menor do que um grão de areia, para se quebrar a molécula de um cabelo, para se trabalhar, para até pequenos robôs que são colocados dentro de uma pessoa para se operar. Por exemplo, antigamente ainda existe a operação de ponte safena, mas as maiorias das operações hoje se coloca uma mola que abre a artéria para a pessoa operar. A minha sobrinha foi descoberta, a Vanessa, foi descoberto um aneurisma no cérebro dela, e que provavelmente um milagre, um exame detectou-se isso, porque a maioria das pessoas só descobre o aneurisma quando a pessoa rompe e a pessoa morre ou fica com sequelas. Mas como ela descobriu no exame, procurando outra coisa, se colocou um catéter, se tirou o aneurisma e se encheu com um ferrinho, uma molinha de nada, e se preencheu o aneurisma na cabeça dela. E ela conseguiu sair intacta, pelo milagre de Deus, e pela ciência se multiplicar. Queridos, a tecnologia está crescendo, a tecnologia está se desenvolvendo. Eu tenho um colchão que ele tem infravermelho longo, que ele tem magnetoterapia, que ele tem 16 massagens, tudo numa tecnologia para baixar a acidez do corpo e trazer mais saúde às pessoas. A tecnologia vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai tomando uma dimensão. Na minha época, celular era coisa de filme. Quando eu era criança, era coisa de filme. Não faz muito tempo, porque eu sou bem jovem. Se via os filmes, o celular era nos carros, nos Estados Unidos. E hoje as pessoas têm 2 chips, celulares cada vez mais avançados, gastam muito dinheiro com celular, está na mão de todo mundo. Então a ciência se multiplicará. Nunca a ciência cresceu tanto. A ciência já construiu, não foi laser não, foi o anti-laser, que é tipo um buraco negro que suga a energia. Já estão se desenvolvendo isso. Pílula sobre a esclerose múltipla, tratamentos do Alzheimer, telemedicina, vai numa ambulância e quando chega no hospital já todo para o paciente que vai se receber. Então a ciência está se multiplicando. Nunca vimos um crescimento tão grande, tão alto e tão rápido da ciência. Então, queridos, a Bíblia fala isso quando? No profeta Daniel, no capítulo 24, 12, no verso 24, capítulo 12, verso 24. Então, essa questão da ciência se multiplicar é um sinal da volta de Cristo. É cada uma televisão mais rápida do que a outra, celulares mais avançados, é tanto recurso, máquinas, computadores, carros com computador de bordo, cada vez mais democráticos e atingindo mais. Segundo, abra a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 12. Segundo sinal da volta de Cristo, livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 12. Que sinal é esse, queridos? Presta atenção. Esse chega a dar um frio na barriga. Amados, é realmente algo que foi profetizado quando? Há 2.500 anos atrás. Zacarias 14, 12. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 12. Que sinal é esse? É a praga do livro do profeta Zacarias. A praga do livro do profeta Zacarias. E esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Preste atenção.
a sua carne apodrecerá, estando eles ainda em pé. E lhes apodrecerão os olhos das suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Preste atenção nisso aqui. A sua carne apodrecerá, estando eles ainda em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e as línguas lhes apodrecerão na sua boca. Ou seja, o corpo vai se desmanchar, vai aparecer úlceras, vai ficar podre na órbita, o olho dentro da caixa do olho, a sua língua na boca, e vai abrir feridas, e a carne apodrecerá ainda em pé. Você sabe o que é isso? Efeito de uma bomba atômica. Ou bomba de hidrogênio, né? A Coreia do Norte já tem essa tecnologia. Agora, o que está dizendo aqui? Vão cercar Israel. Israel é um país minúsculo, cercado por inimigos. Essa praga vai acontecer aonde? Nos inimigos de Israel. Israel é um país que tem bombas atômicas não declaradas. Essa profecia, queridos, foi há 2.500 anos antes. O que o profeta Zacarias descreve é justamente o efeito de uma bomba atômica. Como ele poderia ter esse entendimento naquela época? Esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, queridos, é um livro sobrenatural. É um livro, não é um livro comum. Esse efeito é de uma bomba atômica, raio-x, pulsos de eletromagnético, energia térmica liberada de 1 milésimo de segundo, a uma temperatura de 1 milhão de graus. É algo terrível e aterrador. E Israel vai usar essa guerra contra os seus inimigos. E o profeta Zacarias já teve um êxtase que teve essa visão. Há 2.500 anos atrás, o profeta Zacarias já estava vendo Israel sendo cercado de inimigos, e ele respondendo com essa arma, que ele não sabia o que era, e que ele descreve como o quê? Como praga do Senhor. Amados, entenda, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro que tem várias profecias, umas que já se cumpriram e outras que vão se cumprir. O que está acontecendo, o que eu estou lendo aqui, é uma profecia que não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir, que trazendo para os dias de hoje, dá um entendimento que Israel tem essa arma, Israel tem essa bomba, esse é feito a descrição de uma bomba atômica, ou uma bomba de hidrogênio, e que vai ser usada contra os seus inimigos. Amados, Israel é considerado um país com armas atômicas não declaradas. É um país que tem muita tecnologia. E o profeta já viu isso há 2.500 anos atrás. Leia a Bíblia. Porque os sinais estão acontecendo. E as pessoas estão ignorando, estão vivendo como se não houvesse Deus e como não se houvesse amanhã. Jesus disse uma vez: olhai para a videira. Olhai, a videira é Jerusalém. Jerusalém é o relógio de Deus. Jerusalém é o que vai nos apontar para a sua vinda. Essa é uma profecia não cumprida. A primeira, a ciência se multiplicará, já aconteceu e vai acontecer mais. Mas essa aqui é algo que não se cumpriu ainda. Terceiro sinal, esse é o sinal que já aconteceu. Fica em Isaías capítulo 66, verso 8. É o renascimento do Estado de Israel. Irmãos, esse é um dos textos da Bíblia que mais me assusta do seu poder preditivo, do seu poder de profecia. Amados, é algo realmente muito poderoso, que foi profetizado há 700 anos atrás.
preste atenção, 700 anos atrás do seu cumprimento, isso aconteceu. O renascimento do Estado de Israel, Isaías capítulo 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-á fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação em uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Olha a pergunta: uma nação pode surgir num só dia? Uma nação pode aparecer em 24 horas? Um país pode aparecer, surgir de uma só vez? Pasmem, quem não sabe, isso já aconteceu. No dia 14 de maio de 1948, algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a Palestina, o horário do término do mandato foi determinado pela ONU, às 12 horas do dia 15 de maio. David Ben-Gurion assinou a declaração de independência do Estado de Israel. Quem presidia essa sessão da ONU era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Em 24 horas foi legalizado o Estado de Israel, se cumprindo Isaías 66:8. É para temer qualquer um que tenha juízo. Isso não é um livro normal. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um pedaço de papel escrito. A Bíblia é a palavra de Deus que se cumpre. Pode aplaudir ao Senhor. Eu tremo todas as vezes que eu leio esse texto, porque em 24 horas foi legalizado o Estado de Israel. Como é que um profeta, há centenas de anos atrás, já prediziu isso? Pode uma nação surgir num só dia? Alguns dizem que a ata da fundação do Estado de Israel foi rabiscada em papel higiênico. É algo muito sério. Deus abençoou o Brasil com Oswaldo Aranha presidindo essa sessão da ONU. Em 24 horas surgiu o Estado de Israel. E a partir dali, queridos, judeus de todo o mundo correm para o seu estado, voltando para a sua terra. Gente que nunca tinha pisado lá, gente que nunca tinha falado hebraico, porque o hebraico tinha deixado de ser falado nas ruas e só se falava dentro da sinagoga. Ezequiel Ben-Judá, Ezequiel filho de Judá, gramático, linguista, ele teve um desafio. Ele começou a trabalhar para que o hebraico pudesse ser falado. O hebraico é a única língua morta que voltou a ser falada. Não fique contra os judeus. O Brasil, nas suas políticas internacionais, estão apoiando os palestinos, estão virando as costas para o judeu. Por isso que nós estamos do jeito que estamos. Não se meta com esse povo. Em 24 horas, irmão, esse país volta a nascer. Jesus nos manda olhar para a figueira, aprender essa palavra da figueira. Quando os seus ramos já se tornarem tenros, brotam as folhas, sabeis que está próximo e o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus capítulo 24, verso 32 e 33. Nesse dia, 24 horas ressurge o Estado de Israel. Meu irmão, isso não é um país comum, isso não é um povo comum. Nós participamos também da bênção de Abraão, amém? Então o ressurgimento do Estado de Israel é algo poderoso, é algo maravilhoso que foi predito no Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, verso 8. Quarto sinal da volta de Cristo, a volta dos judeus para Israel. Jeremias capítulo 23, verso 7. A volta dos judeus depois do ressurgimento do Estado de Israel. Irmãos, tinham centenas de judeus em Israel só. Tinha mais palestinos, mais árabes, gente de toda parte do mundo, mas judeu que era bom mesmo, estava espalhado em toda parte do mundo. Por isso que ainda hoje, para ser judeu, se você for só pai judeu, você não é judeu. Agora, se a sua mãe for judia, você é judeu.
Você sabe por quê? Porque eles esperam o Messias ainda. Para eles, Jesus não veio ainda. Eles estão totalmente enganados. Jesus já veio, eles ficam esperando. Então, quem nasceu de ventre judeu, de mãe judia, é judeu. Mas quem nasceu do pai, só o pai sendo judeu, não é judeu. Tem que ir para Israel, fazer a circuncisão, tem que fazer um batismo por imersão lá e se converter ao judaísmo. Quem nasce em Israel é israelita, não é judeu. Agora, quem nasce de mãe judia em qualquer parte da terra é judeu, porque eles não estão esperando o Messias. Então a volta para Israel, em Jeremias capítulo 23, verso 7, diz o seguinte: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte. Presta atenção, essa expressão terra do norte. E de todas as terras para onde tinham arrojado, e habitarão na sua terra. Presta atenção, habitarão aonde? Em Israel. Até 1951, desembarcaram em Israel 37 mil judeus da Bulgária, 30 mil judeus da Líbia e 118.940 da Romênia. Começou a vir judeus de toda parte do mundo. 37 da Bulgária, 30 mil da Líbia e 118.940 da Romênia. 121.512 judeus iraquianos foram resgatados na Operação Esdra e Neemias. No total, o número de judeus resgatados nos primeiros anos da existência de Israel foi 684.201 judeus, mais que toda a população judaica em 1948. Irmãos, olha, gente, não tinha essa população, começou a sair de todos os lugares do mundo. Os judeus da União Soviética eram proibidos de deixar o país, mas a partir de 1969, a reivindicação dos judeus soviéticos pelo direito de imigração possibilitou a um ligeiro incremento do número deles. Olim. Na Polônia, programas foram registrados em 1967 e mais de 5 mil judeus imigraram. Até o ano 1973, ano da guerra do Yom Kippur, 260 mil judeus desembarcaram em Israel, e a maioria de países socialistas. A terra do norte é a Rússia. A terra do norte é a Rússia. É esses judeus voltando para a sua terra. Agora entenda, esse povo nunca pisou lá. Esse povo nasceu na Rússia, esse povo nasceu nessas terras, mas eles ansiavam em voltar para a sua terra, terra dos seus ancestrais. Você sabe por quê? Porque a Bíblia dizia que esse povo ia voltar. A Bíblia falava que esse povo ia voltar. Então esse desejo no coração deles não é um desejo humano, é um desejo colocado por Deus, porque tudo que Deus profetizou vai se cumprir. Pode aplaudir ao Senhor. Quinto sinal: Jerusalém não estará mais sob o controle dos gentios. Lucas 21, 24. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, 24, Jesus disse: cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se completem. O que é isso? Preste atenção. No ano 66 da era cristã, da era comum, aconteceu uma grande revolta, que você pode ler essa grande revolta nos livros apócrifos da Bíblia católica. O primeiro e segundo Macabeus vai falar dessa grande revolta. Os judeus se revoltaram porque eles estavam sob o domínio dos gentios, e depois eles vão entrar sob o domínio de Roma. Os judas macabeus fizeram aliança com os romanos, só que depois os romanos passaram a oprimir aos judeus. Essa aliança é registrada nos livros de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, mas a revolta, ela vai acontecer depois dos evangelhos. Jesus profetizou sobre isso. No ano 70, queridos, aconteceu algo muito interessante.
O que foi que aconteceu, pastor? No ano 70, aconteceu o quê? Aconteceu que a profecia que Jesus fala em Mateus capítulo 24, verso 2, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus olhou para o templo e disse: não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, depois da grande revolta que aconteceu, e no ano 66, fizeram um cerco em Jerusalém. Imagine que aqui é Jerusalém, e aqui é o templo. É o templo que os judeus adoravam, é o templo que os judeus sacrificavam. As portas revestidas de ouro, tinha vários utensílios de ouro, e eles fizeram um cerco, os soldados romanos. O general Tito fez um cerco, e ele queimou, e ele disse o seguinte: os despojos são de vocês, o que tiver de valor, depois que a gente destruir a cidade, vocês podem pegar. Como eles queimaram o templo com os judeus dentro, o que é que aconteceu? O ouro das portas, o ouro dos utensílios derreteu. E quando ele derreteu, ele entranhou entre as pedras. Os soldados romanos, queridos, para pegar o ouro, arrancaram pedra por pedra. Ou seja, não ficou pedra sobre pedra, assim como Jesus falou. No ano 66, da Era Comum, começou a grande revolta. No ano 70, começa a destruição, se faz a destruição de Jerusalém. Mas no ano 67, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Até o ano 67, preste atenção, do ano 70 cai Jerusalém. Mas no ano 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, se toma de volta o território do templo, ou seja, se completou o templo dos gentios. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o templo deles. Profecia cumprida. Com o acirramento das hostilidades ante a iminência do ataque militar, árabes a Israel atacam o Egito, Síria, Cisjordânia, em 5 de julho de 1967. O episódio conhecido como Guerra dos 6 Dias termina no 10 de julho, com a vitória de Israel e a conquista do Sinai, na faixa de Gaza, Cisjordânia, colinas de Golã. Jerusalém é reunificada a Israel e passa a ter acesso ao Muro das Lamentações, local mais sagrado para os judeus. Profecia cumprida. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Queridos, é de fazer medo. O tempo dos gentios acabou. Eu vou falar de 10 sinais. Eu falei de 5 hoje. O primeiro sinal qual é? A ciência se multiplicará. Nem preciso nem falar, que vocês já estão sabendo. O segundo sinal, a praga do livro do profeta Zacarias, que é o uso de guerras atômicas ou de hidrogênio contra os seus inimigos. Terceiro, é o renascimento do Estado de Israel, profecia já cumprida. E quarto, a volta dos judeus para Jerusalém, profecia também cumprida. E quinto, Jerusalém não está mais sob o domínio dos gentios. Hoje, Jerusalém está sob o domínio israelita, do povo que Deus colocou lá. Profecia cumprida. Preste atenção, queridos. Jesus está próximo de voltar. Dessas 5 sinais, só um não se cumpriu ainda, que é justamente a descrição de uma arma atômica. Na Guerra dos 6 Dias, teve um fato que o Egito vinha contra Jerusalém, e no deserto, eles estavam com tanques bem armados, em Jerusalém em menor número, mas simplesmente os soldados egípcios, você sabe o que foi que eles fizeram? Abandonaram os tanques e os carros de guerra, e eles saíram correndo, e perguntaram para eles por que eles fizeram aquilo, e eles disseram: nós vimos bolas de fogo
vindo sobre nós. Aquelas armas não dava para competir. Nós não tínhamos armas suficientes para competir contra aquelas bolas de fogo, que foram aquelas labaredas que vinham contra nós. Simplesmente todos se apavoraram e deixaram vários carros. Só eles viram essas bolas de fogo. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis. Querido, Jesus está voltando. E como está a sua vida? Se Jesus não volta hoje, porque faltam algumas profecias para se cumprirem, Jesus pode voltar na sua vida em particular. Às vezes a gente pensa, não, eu estou muito novo, dá tempo ainda eu curtir a vida, dá tempo ainda eu beber, dá ainda eu brincar, e depois quando eu ficar velho eu aceito Jesus. Meus amados, tinha um jovem na igreja, e esse jovem, ele tocava vários instrumentos, e todo instrumento ele tocava de ouvido, era um talento, um dom de Deus, ouvido absoluto, um tom natural. E um pastor disse, rapaz, eu duvido você tocar numa folha, que um índio toca, uma folha seca. E o pastor chegou para ele, e ele chegou para o pastor e disse, traga a folha, e ele trouxe a folha e o índio, que era crente também, e o índio trocava hinos nessa folha, e ele apresentou a folha e perguntou. Aí esse rapaz, jovem, crente, perguntou para ele, qual o hino que você não toca nessa folha? O hino tal. Pois me dê a folha. Ele pegou e ele tocou o hino que o índio não tocava na folha. Mas um primo dele chegou e disse, fulano, tu é muito talentoso, você via Deus, esse negócio de crente, de igreja não dá futuro não. Vem para o mundo que tu vai ter muito sucesso, que tu vai conseguir muita coisa. E ele disse, não, E ele foi, e ele começou a ganhar muito dinheiro. E ele começou a ganhar muito dinheiro, ele foi muito famoso. E essa banda rompeu o Brasil todo. E o nome dessa banda era Mamonas Assassinas. Esse rapaz era o Dinho. E o pastor que desafiou ele a tocar na folha, teve a oportunidade de ir na casa dele pregar. E ele chegou lá e disse, fulano, Dinho, volta para Jesus. Deus está te chamando. Eu disse, não, pastor, eu sou muito novo, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou tendo muito sucesso. Quem é mais antigo, um pouquinho, só não precisa nem ser muito, lembra da década de 90, Brasília Amarela. Era tanta música, as crianças estavam caindo numa pornografia tremenda, por causa dessas músicas profanas dele. Ou aquele rapaz que era usado, que tinha um dom de Deus para tocar, para cantar, para louvar ao Senhor, de repente estava pervertendo as crianças. Olha como é que o diabo faz. E o que é que ele fez? Trouxe um cheque para o pastor. Pastor, está aqui de oferta para você. Pastor, estou ganhando muito dinheiro, eu vou abençoar a obra de Deus. Depois, quando eu estiver velho, eu volto. E o pastor, Dinho, se não der tempo. Irmãos, ele embarcou num avião, e o avião caiu, que nem poder ser enterrado o seu corpo direito ele foi. Ele se enterrou somente os pedaços. Um rapaz que tinha a vida toda pela frente. Você que está aqui essa noite, você que é jovem, que está vivendo uma vida dupla, eu quero dizer para você, que o perigo que você está correndo não é escandalizar o Evangelho, o perigo que você está correndo não é decepcionar o pastor, o perigo que você está correndo é você ficar longe de Deus, meu filho, minha filha, porque Jesus está voltando, e independente dele voltar para buscar a sua igreja, a sua hora pode chegar. E como está a sua vida?
Eu não posso converter ninguém, porque se eu pudesse, eu já tinha feito a obra na vida de muitas pessoas. Quem faz essa obra é o Espírito Santo, mas Ele respeita as tuas decisões. E se você veio aqui essa noite, você não veio por acaso. Estou cansado de enterrar jovem. O jovem, a pregação mais bonita que eu vi foi de um jovem de 19 anos, que descobriu um câncer aos 17. E esse câncer começou a adormecer no seu braço. E os médicos chamam esse câncer na região cerebral de JC, porque depois que descobre ele, só Jesus na causa. E ele é terrível. E eu lembro de um fato que a sua mãe contou, que ela estava penteando o cabelo dele, o nome dele era Júnior. E ela começou a falar: meu filho vai ser curado, Jesus vai curar meu filho, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter isso, porque todo pai sonha isso para o filho. E ele olhou para a mãe e disse: mãe, eu vou morar com Jesus, eu sei para onde vou, mãe, mas a senhora, mãe, como é que a senhora está? Mãe, eu sei que eu vou morrer, e eu sei que eu vou morar com Jesus. E eu tive a honra de fazer o enterro desse menino, e todo mundo falava numa boca só. O Júnior passou 2 anos lutando contra esse câncer, mas ele nunca murmurou, nunca reclamou, e ele tinha convicção que ele ia morar com Jesus. Mas como está a sua vida hoje? Como você está hoje? Se Jesus voltar, ou para buscar a sua igreja, ou para ter um particular com você, como é que vai ficar a tua vida? Baixe a sua cabeça.